Olá! O ano de 2010 marcou o início do monitoramento eletrônico de presos no Brasil com o uso de tornozeleiras eletrônicas. Elas monitoram em tempo real e integral os custodiados. No entanto, falta efetividade à fiscalização dos dispositivos em caso de violação das regras de uso. Pensando em aperfeiçoar o sistema de monitoramento, é que o deputado Coronel Ulisses, do União do Acre, apresentou o projeto de lei número 700 de 2023, que altera o Código de Execução Penal para que o gerenciamento do monitoramento eletrônico de custodiados seja realizado pela Polícia Penal. Deputado, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Cristiane. É uma honra poder estar falando sobre esse assunto, que eu entendo que é de alta relevância para a sociedade, que pensa em algum momento que aquelas pessoas que deveriam estar presas, mas que foi concedido benefício de estar fora do cárcere, mas dentro de um controle da justiça, a ideia que a sociedade tem é que eles estão realmente sendo controlados, fiscalizados. Na verdade, não é o que acontece na prática. Deputado, quais são então os principais problemas desse sistema de monitoramento eletrônico que faz com que tenha essa sensação de que eles não estão realmente sendo observados e acompanhados? Na verdade, o sistema em si, o software, o rádio, ele funciona bem. O uso dele, a gente não tem do que reclamar. Ele funciona da seguinte forma: a pessoa é colocada a tornozeleira e tem um centro de controle de monitoramento que verifica, tem a luzinha lá azulzinha, que ele está dentro do limite que foi estabelecido, né, pela própria justiça. Quando ele rompe aquele limite, ele está quebrando o benefício. Então acende uma luzinha vermelha de que ele rompeu a área limite onde ele poderia estar. O problema é que, anteriormente, quando ele rompia, existia a possibilidade da polícia, não só a Polícia Penal, como qualquer órgão que pertence à segurança pública, ele poderia pegar e recolher aquele apenado, trazia para o recolhimento dentro do presídio, informava a justiça e, a partir daí, a justiça tomava alguma decisão a respeito do que faria. Ocorre que o CNJ, no meu entendimento, ele legislou a respeito, não caberia ele legislar a respeito, porque isso cabe à Câmara, né, ao Congresso, de modo geral, e eles criaram uma resolução 412, estipulando que esse procedimento da polícia não poderia mais ser feito. Então, a polícia apenas pode ligar, quando ele sai daquele limítrofe, e dizer, ou admoestar, ou advertir para que ele retorne. E se ele não quiser retornar, ele não retorna. E com isso ele está, logicamente, desobedecendo a ordem judicial. Não somente isso, essa resolução também não permite que as autoridades policiais tenham acesso a algumas informações daquelas pessoas que, por acaso, extrapolaram esse limite e quebraram um benefício que foi concedido naquele momento. Então a gente fica sem poder fazer nada, a polícia fica de mãos atadas. Então nós temos hoje, dentro daquela política do desencarceramento, muitas pessoas que estão se utilizando da tornozeleira. No nosso meio policial, a gente chama isso de prisão em nuvens, porque nós temos um número exorbitante de pessoas que são beneficiadas, né, com o uso da tornozeleira, mas quando ela sai do limite, nós não sabemos o que está acontecendo, onde elas estão. Então, muitas pessoas estão presas naquela técnica que a gente utiliza, né, das redes sociais, presos em nuvens. Então é o que a gente chama de prisão em nuvem no nosso meio, no nosso jargão policial. Essa questão da prisão em nuvens, como está sendo colocado, ela, dentro dessa política de desencarceramento, ao momento que o projeto coloca uma situação onde o policial penal poderá, no caso, trazer de volta ao cárcere alguém que estava com esse benefício por ele ter violado as regras, ele não está contribuindo para agravar um problema de superpopulação carcerária? Olha, eu vou olhar para o lado da sociedade. A sociedade não pode pagar um preço se as políticas públicas não estão sendo exercidas da maneira que como deveria ser. Então, assim, eu prefiro que ele volte para o cárcere do que ele cometa algum delito. A maioria das vezes, quando ele sai daquele limite, ele está saindo para cometer algum delito. E com isso nós tivemos um aumento significativo de roubo, de furto, de homicídio, de estupro. Vários outros tipos de delitos aumentaram significativamente a partir do momento
em que essa resolução passou a vigorar. Só para se ter uma ideia, existia um mês antes dessa resolução do CNJ estar em vigor, nós tínhamos lá no Acre em torno de 378 violações. Um mês depois, isso aumentou 751%. Nós tivemos 3.218 violações. E com isso também nós verificamos que aumentou em mais de 30% todos os crimes desse tipo de delito que eu acabei de mencionar. Deputado, para encerrar, essa questão do acesso irrestrito em tempo real aos dados do sistema de monitoramento, no caso, tanto o georreferenciamento quanto as informações a respeito dos deslocamentos que foram feitos pelos custodiados, tornaria mais efetiva realmente a justiça? Com certeza. Na verdade, tornaria efetivo a justiça, porque nós teríamos condições de recolher aquela pessoa e no tempo mais hábil, né, e mais rápido possível, aquela pessoa poderia fazer a justificação, porque existe a audiência de justificação, que hoje, no modelo atual, vai ocorrer após 4, 5, 6 meses, quando na verdade deveria ocorrer nos moldes do que ocorre com a audiência de custódia. Assim que possível, no dia seguinte, ele faria a justificação de qual razão que ele violou aquele benefício. É muito importante a gente salientar aqui que essa resolução trouxe também a proibição, ou seja, só pode, as autoridades policiais que são responsáveis, poderiam inclusive efetuar um flagrante delito de alguém que saiu do perímetro e está cometendo um crime. Essas pessoas não podem, as autoridades policiais não podem acessar as informações dessas pessoas em tempo real, em tempo integral, porque a resolução exige que tenha uma ordem judicial, o que demanda muito tempo. Às vezes um delegado, às vezes um oficial que está no centro de controle, aqui lá a gente chama de CIOSP, Centro de Controle de Segurança Pública, ou alguns outros locais tem alguma outra definição, algum outro nome, mas aquelas pessoas que estão responsáveis por receber uma chamada do 190, uma chamada de emergência, elas estão impedidas de atuar nesse tipo de situação. Quando na verdade poderia, muitas vezes, alguém que está cometendo um delito e está com a tornozeleira, poderia ser muito bem flagranteado naquele momento, né, e levado para poder responder pelo crime que está cometendo, e logicamente quem ganha com isso seria a sociedade. Deputado, eu queria agradecer muito a sua participação e desejar muito sucesso à sua iniciativa. E a você de casa, muito obrigado pela audiência e até o próximo Palavra Aberta.